Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e a Bia. Se apresente, amiga, por favor. Oi, pessoal. Aqui é a Bia. A Bia é a única pessoa que está gravando comigo de forma online, porque Bia não está residente no país Brasil. Então, é o que temos, é online e foi online, né, amiga? É, graças a Deus pela tecnologia. Aleluia. E é engraçado, porque eu tô gravando com todo mundo pessoalmente, sendo que eu fiz isso a vida toda só online. Tipo, o Anagrama só existe com gravações online. Aí agora eu tô relembrando como é engraçado. Mas enfim, não era sobre isso, não é sobre isso o episódio. Mas antes de qualquer coisa, antes de a gente discorrer sobre... Porque eu quero chegar em onde estamos hoje, mas assim, a primeira pergunta que eu tenho programada é como foi o seu encontro com Jesus? Aí daí a gente discorre. É só essa pergunta que tem e a gente vai indo embora. Tá, antes de eu responder a pergunta, eu só queria falar que quando você me mandou mensagem pra gravar o podcast, eu fiquei animada, confesso que tô nervosa agora, mas eu fiquei animada. E eu dei uma série de maratonada nos seus últimos, de 2000, acho que é 2020, 2021. Foi 2022 que eu parei. 2022. É. E só pra falar que eu gosto muito da sua voz. Esqueci de mencionar isso antes da gente começar a gravar. Eu gosto muito da sua voz e do jeito que você conversa com as pessoas. E principalmente nessa última semana eu acho que eu ouvi satisfação em Deus, satisfação plena em Deus, alguma coisa assim. E me edificou muito, então muito obrigada aí. E eu espero, pessoal que está ouvindo esse podcast, que o Senhor fale alguma coisa com vocês. Amém. Bom, como foi meu encontro com Jesus? Eu acho que tudo começou com os meus pais. Eu digo que eu tenho a honra, o privilégio, o presente de crescer numa família que eu cresci... Não é que eu cresci em berço cristão, mas meus pais já eram cristãos, já eram ativos na igreja. Então, eu digo que eu tenho o privilégio de conhecer a Deus através dos meus pais. Eu era pequena assim, de vez em quando eu acordava, e a gente morava num lugar que tinha várias árvores frutíferas, e meu pai estava com uma cadeira lendo a Bíblia embaixo das árvores. Então, eu cresci nesse ambiente e eu sou muito grata por isso. Desculpa, gente, olha, aqui tá frio e eu tô com uma certa dor de garganta. Enquanto eu estou me abanando com o leque, Bia está passando frio, faz parte. Estou passando frio. Mas eu acho que minha primeira experiência com Jesus, que eu me lembre, porque eu passei por algumas experiências quando eu era pequena, mas só meus pais contam, então eu acho que não conta muito. Ah, mas eu quero muito. saber, pode contar. Eu acho que é a primeira experiência, então, que... eu tive meningite quando eu tinha 2 anos e 8 meses. Nossa, eu não sabia. Eu tive meningite e eu fui pro hospital. E aí os médicos tiraram o líquor da minha coluna e minha mãe viu a cor, porque meus 2 pais são da área da saúde. Minha mãe é fisioterapeuta, meu pai é farmacêutico, então eles já sabiam. Meu pai já sabia que a chance de eu morrer era quase 100%. E só encurtando a história, porque esse não é o foco, eu fiquei no hospital algumas horas. E aí meu pai ligou pros meus avós maternos, que também são cristãos. Eles oraram, ligaram para um pastor, o pastor começou a jejuar, e aí o pastor saiu da sala, que ele estava jejuando e orando, e ele falou assim, o espírito de meningite foi embora. E aí, em poucos minutos eu acordei, comecei a reclamar que eu queria água, que o pijama do hospital estava feio, várias coisas assim. Que queria então, água, então você. Então eu tive... Mas eu não lembro disso, então são histórias que meus pais contam, mas... São momentos que o Senhor marcou a minha vida, né? De certa forma ou de outra. Mas eu considero que meu primeiro encontro com Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Foi em junho. Eu esqueci a data, mas foi em junho de 2009. E eu estava na escola e eu lembro que eu comecei a pensar que eu ia pro inferno. A minha história de conversão... Nessa época vocês ainda não estavam em Jundiaí, né? Não. Eu estava na minha cidade natal, Araras. E nessa época eu já li a Bíblia, porque quando a gente aprendeu a ler, meu pai falou pra gente ler o Novo Testamento todo... durante o ano. E aí eu lembro que eu tava na escola, minha história de conversão é totalmente não padrão, mas eu estava na escola, comecei a pensar que eu ia pro inferno, e eu fui tomada de um pavor e um medo de que se eu morresse eu iria pro inferno, que eu não consigo explicar até hoje, assim, eu tinha 9 anos, eu falava assim, se eu morrer eu vou pro inferno, se eu morrer eu vou pro inferno, se eu morrer eu vou pro inferno. E aí eu lembro que eu tava no carro e fiquei muito quieta, assim, uma vontade de chorar, e minha mãe perguntou, Bia, o que aconteceu? Eu falei assim, eu tenho medo de ir pro inferno. E aí eu cheguei em casa, eu lembro que minha mãe falou pro meu pai, aí minha mãe pegou meus 2 irmãos e foi pra cozinha, meu pai fechou a porta da sala, e aí eu comecei a chorar, eu falei, pai, se eu morrer hoje, eu não sei se eu sou salva. E aí meu pai pregou o evangelho pra mim, e aí no final, ele falou que na escola a gente não podia escrever o nome de caneta ainda, né, só de lápis, porque você tem 9 anos, você tem que apagar. E aí eu lembro que meu pai pegou e falou pra mim assim, Deus tem um livro
que ele só escreve de caneta. Ou seja, pra mim, como criança, assim, nossa, não consegue apagar. Depois que eu fui ler a Bíblia, eu descobri que Deus risca, né? O nome do livro da vida. Mas até lá, spoiler, a criança de 9 anos não sabia. E aí meu pai virou pra mim, uma vez, meu pai virou na sala e falou assim, se você aceitar o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai escrever o seu nome e você vai ser salva. E aí eu lembro que ele colocou a almofada na sala de casa, nós oramos. E aí eu lembro que eu escrevi no meu diário, a segunda coisa que eu tenho no meu diário, e aí eu fiz um solzinho assim, umas nuvens, e falei, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu aceitei o Senhor. Então eu acho que isso pra mim foi um marco, porque foi uma certeza que eu ganhei que ninguém tira de mim, entendeu? Uhum. Uns 2 anos depois eu fui no acampamento, eu acho que no ano seguinte eu fui no acampamento, e aí eu lembro que uma líder, assim, virou e falou assim, porque eu não tenho certeza que se eu sou salva. Você tem? Eu falei, eu tenho. Eu já passei. Eu tenho, já passei por isso. E ninguém me tira. Então, eu acho que o meu encontro com Jesus começou aí. Em 2009. Eu gravei com seu irmão já, né? Então, ele contou... Não creio, sério? Uhum. E aí eu contei... Ele contou bastante coisa da forma como vocês foram criados e tudo mais, como a gente sabe, né? A gente conviveu com vocês, então a gente sabe. Mas... você acha que foi fundamental? Eu sei que sim, né? Mas, assim, coisas que você acha que foram fundamentais na sua criação, que te levaram a chegar nesse dia de, meu Deus do céu, se eu pecar, eu posso morrer agora e não ir pro céu, sabe? Sim, eu acho que sim. Mas eu acho que as duas principais coisas na minha criação que interferiram no meu relacionamento com o Senhor, o primeiro é a obediência. Eu acho que se eu não tivesse sido educada a obedecer, teria sido muito difícil obedecer coisas difíceis que o Senhor me pediu. Então, eu acho que os meus pais me treinarem em obediência foi fundamental. Tá certo que meus pais, eles me treinaram em obediência, a obediência tinha que ser imediata, na hora e completa. Só que muitas vezes meus pais não exigiam eu obedecer feliz. E aí, isso eu aprendi com o Senhor. Algumas vezes eles exigiam, outras não. Quando você tem 9 anos, nem sempre você obedece feliz. Não. Mas agora, na vida adulta, eu descobri que o Senhor não quer uma simples obediência só por obediência. Ele quer que o nosso coração esteja naquilo. Sim. Então, essa tem uma diferença. Mas eu acho que outro ponto que meus pais me ajudaram no relacionamento com o Senhor foi me sentir amada. Então, amor, um tema que a gente já conversou sobre, mas eu sempre tive muita dificuldade de receber amor, de me sentir amada e de descansar nesse lugar de amor. E eu tive esse problema tanto com os meus pais quanto com o Senhor. Então, foram alguns anos da minha vida que eu tive que lidar com os meus pais e com o Senhor, e à medida que eu ia recebendo... Na mesma coisa. Então, eu não achava que meus pais podiam me amar do jeito que eles me amavam, fazendo tudo por mim, e eu não retribuía. E eu tinha a mesma dificuldade de, Deus, por que o Senhor me ama tanto e eu não faço nada pro Senhor em troca? Não precisa tanto assim. Então, acho que são esses 2 pontos. O principal motivo de eu criar essa série é exatamente isso. Você sabe as coisas que eu sei, enfim, e como eu estou precisando ser relembrada de que Deus nos ama. E histórias de pessoas que vivem essa história de amor também com o Senhor sempre servem de inspiração para mim, e eu espero que sirva para quem tá ouvindo também. Então, conta mais um pouco como foi esse seu processo de descobrir, tipo assim, nossa, Deus me ama. Eu estou chegando lá, eu vou chegar lá um dia. Até agora eu não sei aonde que se perdeu, entendeu? Porque, teoricamente, se você olhar pra minha vida, era para eu nunca ter tido problema com isso, entendeu? Eu fui criada num lar, assim, minha família não é perfeita, mas eu acho que de padrão de família saudável, a minha tá em top 1, entendeu? Exatamente. Família, então... perfeito, acho que não vai ter nenhuma, mas a sua nenhuma. Tá no padrão ali que a gente convive, nossa, tá, tipo... top 1. Muito acima. Então, eu fui criada nesse ambiente, eu não sofri abusos, não sofri... Eu tive uma infância muito, muito guardada, assim, pelo Senhor e pelos meus pais. E era pra ter um caminho ascendente, era pra ser um caminho ascendente, assim. Tipo assim, a Bia sabe que ela é amada e essa é a identidade dela e daqui pra frente, entendeu? Não foi. Não. Aí eu descobri que tem, o maligno que tenta fazer de tudo pra gente não acreditar nisso. E é engraçado que é uma verdade que, de certa forma, ficou muito banalizada, mas, por outro lado, as pessoas negligenciam. Então, Deus é amor. Tudo é Deus é amor, Deus ama todos e virou algo universal.
E que no fim das contas não tem significado nenhum, né? Exato. E por outro lado, as pessoas falam, nossa, calma aí, realmente existe um Deus, um Criador que nos ama. Então eu não sei em que momento da minha vida eu comecei a dar mentira pra voz do diabo, mas minha mãe falava que eu dava ouvido para as mentiras do diabo. E eu sei que eu tinha foi durante o meu ensino médio e eu melhorei, eu digo que eu melhorei no primeiro ano da faculdade. Então, o segundo e o terceiro ano do ensino médio foram bem complicados, com essa minha questão de me sentir amada, não me sentir amada por Deus. Não. Eu sabia que Deus me amava, mas eu não recebia esse amor. Assim, Deus, o Senhor não pode me amar. Um dia eu ouvi uma pregação que alguém falou assim, se fosse só por você, Jesus teria vindo morrer na cruz. Eu quase levantei e gritei heresia. Que absurdo isso. Que absurdo. Que absurdo. Eu ainda Você acha que não tem mais o que fazer? Mas, assim, eu falei assim, gente, não é possível, assim, que as pessoas acham que Deus ama elas desse ponto. Como que elas vivem, né? Conscientes desse amor. Tipo, não tem uma preocupação à noite. Mas eu vou resumir muito a história. Não precisa porque eu lembrei, amiga. Não, vou resumir. Mas eu lembrei de uma história essa semana, que foi no meu terceiro ano do ensino médio. Por que eu me lembrei dessa história? Porque a Stephanie, que é a nossa amiga em comum, mexicana... Que eu também gravei com ela, tá? Só pra te avisar. Então vocês já ouviram. Ela me mandou um áudio essa semana e eu respondi relembrando essa história. E ela falou assim, é justamente por isso que eu te mandei isso, porque eu sabia que você ia se relembrar dessa história. No terceiro ano do meu ensino médio, minha tia, irmã da minha mãe, teve a terceira filha dela. E eu tinha quase 18 anos, então... Era 18 anos de diferença da minha prima, eu já era praticamente, né, grande e tudo. E foi a primeira vez que eu vi um recém-nascido, assim, bem recém-nascido, e segurei e fiquei. E era uma época que eu tava discutindo muito com os meus pais, tipo assim, para de fazer coisas comigo, entendeu? Tipo assim, para. Pra você ter ideia, eu acho que vai pro ar, né? Mas eu acho que se Deus permitiu eu passar, Ele vai permitir compartilhar. Eu cheguei a escrever, nessa época, uma lista de todos os gastos que meus pais tiveram comigo desde quando minha mãe foi pra maternidade. Eu cheguei num valor em reais. Do céu. É sério. Não tenho orgulho disso. Mas assim, eu escrevi páginas e páginas do caderno com tudo que eles tinham gasto. Tipo assim, estou devendo tanto para eles. Exato. Eu entreguei pros meus pais e falei assim, olha, eu nunca vou conseguir retornar esse dinheiro. E eu fiz o quanto que eu tava trabalhando, assim, o quanto que eu ia... Isso, no ensino médio eu fazia uns bicos, assim. Eu entreguei pros meus pais. E eu falei assim, olha, eu nunca vou conseguir retornar isso, mas meu plano é pagar pelo menos metade em, sei lá, tipo assim, 15 anos. Tinha um negócio assim escrito no papai. E aí hoje eu olho e falo, gente, porque minha mãe começou a chorar, minha mãe, lógico. Sabe, minha mãe, né? Ela só fez assim, começou a chorar. Meu pai só olhou assim. E aí meu pai pegou, na casa que você conhece. Aí ele pegou, foi lá na churrasqueira e tacou fogo. Ele falou assim, não existe mais essa lista. Então, assim, eu lutava isso com os meus pais e, ao mesmo tempo, eu lutava com Deus. Tipo assim, não manda seu filho, entendeu? Sabe esse sangue que já derramou? Tipo, não quero. Tipo, não recolhe esse sangue e volta pro corpo. Tipo assim... É coisa demais, não precisa tudo isso. Não sou digna. Mas aí, voltando à história, minha tia teve a... Então, eu tava passando por essa situação com os meus pais. E aí, meus pais, graças a Deus, tiveram muita graça. E não foi nada de passar a mão na minha cabeça, porque meus pais era tipo assim... Cresce, entendeu? Tipo assim, ó... Meu bem, já deu a hora, já, viu? Já deu a hora das já, crises, vambora. Aí... E hoje eu percebo, assim, o quanto foi difícil pros meus pais também. Porque eu penso, se eu fosse uma mãe hoje e minha filha fizesse isso, eu ia falar, nossa, onde eu errei, não sei o quê. Tipo, não se sente amada e tal. E aí, a minha prima nasceu e eu lembro que eu segurei ela nos meus braços, assim. E eu fui invadida por um amor por ela que eu nunca senti por um bebê. Tipo assim, eu segurei, eu acho que talvez você pode passar isso com seu sobrinho também. Eu não tenho sobrinho ainda. Mas eu segurei a minha prima assim e eu falei, gente, que amor. E aí eu fiquei segurando. Meu pai chegou do meu lado. E meu pai falou assim, por que você ama ela? Eu vou chorar. Aí eu falei assim, aí eu já sabia, eu conheço meu pai, eu já sabia o que ele ia fazer, eu já sabia onde ele ia chegar. Ele falou assim, ela não merece ser amada. Ela não faz nada pra você. Ela não sabe quem você é. Ela não olha pra você. Ela não mantém contato visual. Ela não sorri. Ela só faz cocô na calça e chora. Ela não mantém contato visual. Ela só faz cocô na calça e chora. Por que você ama ela? E aí eu já entendi o que meu pai queria dizer, né? Tipo assim... Aí meu pai falou e, tipo, foi embora. Deu um recado. E aí eu lembro que nesse dia... Tá explicado, né? Tipo, você não precisa dizer mais nada. Nesse dia, foi um marco, assim. Que eu me vi...
um bebê no Senhor e ele se contemplando em fui eu quem criei, entendeu? E eu sei que, pra mim, eu tenho um limite porque eu sou uma pessoa um pouco... Não consigo ficar um pouco parada, entendeu? Tem que produzir, tem que fazer algo, tem que... A gente tem que, né, servir, tem que fazer coisas. Então, eu acho que se pegar só isso, fica, nossa, eu não posso ficar só deleitando no colo do Senhor. A gente tem que fazer e tal. Mas eu não quero focar nesse assunto. Essa sou eu sempre. E segurando a minha prima, eu tive assim, o Senhor me ama, sabe? O Senhor me ama. E eu falei, aí leva o seguinte, o pai ama o bebê, mas ele quer que depois que o bebê cresça, quando vai chegando a idade. Então, eu acho que o Senhor espera, sim, de nós um crescimento, porque o Senhor não vai se contentar em ficar limpando fralda há 25 anos, entendeu? Não vai. Mas no primeiro ano de vida, se o bebê chorar e fizer cocô, beleza, os pais estão felizes. Agora, um adulto de 25 anos fazendo cocô na calça, o pai não vai gostar, entendeu? Mas naquele momento, eu entendi, assim, uma parte do amor de Deus por mim. E foi fantástico. Fantástico. Ai, Clésio, te amo, entenda. É isso. Conta mais um pouco de depois, como é que foi, então, durante o seu processo de... Você quando falou que teve esse acampamento e aí tudo mais, que foi meio que onde você... Tipo assim, sou crente mesmo, mas você conversou com a menina e tudo mais, como é que foi? Ah, não, mas esse acampamento eu tinha 10 anos, o que eu falei que eu tinha 10 anos. Não, esse acampamento só foi essa história que eu falei que eu tinha certeza da minha salvação. Com 10 anos eu virei pra ela e ela ficou em choque. Porque eu acho que, olhando agora, eu acho que eu fui agressiva. Porque ela tinha uns 20 e poucos anos e eu tinha 10. E eu virei pra ela e falei assim, eu tenho certeza da minha salvação, entendeu? E ela, teoricamente, era minha líder de grupo pequeno. E eu falei pra ela, eu tenho certeza da minha salvação e ninguém tira. Tipo assim, ninguém tira. Ninguém tira. Mas, voltando do amor do Senhor, já que você perguntou, calma aí que eu esqueci o que eu ia falar, tá? Faz parte, amiga, acontece. Eu fiquei com esse negócio do acampamento pra eu não perder. Aí eu já tinha esquecido a idade que você tava no acampamento, já falei, ó, aqui que a gente parou e desviou, pra eu voltar depois, é isso. Ah, eu lembrei. Eu fui recentemente pra Istambul e nós nos encontramos com um grupo de irmãos que moram lá. E tem um missionário lá, ele é alemão, e ele foi compartilhar um negócio com a gente, e eu fiquei muito impressionada, porque eu moro num país teoricamente muçulmano, mas a maioria das pessoas não seguem a religião à risca, sabe? Então, é diferente. Agora, estar em Istambul, eu visitei mesquitas, e estar mais em contato com o pessoal muçulmano é uma outra realidade. E aí eu lembro que esse missionário alemão, ele compartilhou qual que é a grande diferença entre o cristianismo e a religião islâmica, né? Eu sei que até o Jonatas pregou isso, ele citou isso em alguma das pregações do setor, porque ele começou a perguntar, ele falou assim, por que a gente existe? E aí a primeira coisa que eu falei, para servir a Deus. E aí ele falou assim, o que os muçulmanos respondem? Para servir a Deus. Eu falei, opa, pera lá, calma aí, assim, minha resposta é igual a do muçulmano. Aí ele continuou, ele falou assim, que mais? Outra coisa, eu falei, pra glorificar Deus. Que mais? Pra louvar Deus. E eu fiquei respondendo. Ele falou assim, não. Todas eram respostas iguais. E todas eram respostas iguais aos muçulmanos. Aí ele pegou e falou assim, não. Nós fomos criados pra sermos alvos do amor do Senhor. E isso me confronta porque me leva a um lado de, tipo assim, nossa, vai resumir o cristianismo a ser amado pelo Senhor. Tipo, você é o centro do coração de Deus. Não acho que sou o centro do coração de Deus. Não acho que nenhum ser humano é o centro do coração de Deus. Eu acho que o plano dele é o centro do coração dele. E essa é outra parte. Que esse ano, por mais que eu me senti muito amada pelo Senhor, ao mesmo tempo eu entendi que não é sobre mim, é sobre o plano dele. Entendeu? Ao mesmo tempo que eu vejo os olhos dele sobre mim, eu me sinto amada e nada muda, eu sinto que, assim, eu não sou a prioridade dele, entendeu? Por mais que ele me ame, por mais que ele cuide de mim, não. Ele tá... Tipo assim, ele tem o plano dele na cabeça e é isso que ele vai concluir. Mas, voltando à pregação do missionário alemão, aí ele chegou e falou assim, nós fomos criados para sermos alvos do amor do Senhor. E aí, por um momento, assim, abaixou aquela adrenalina, eu falei, nossa, eu me esqueci dessa verdade. Porque Alá precisa de servos, porque, tudo bem, né? Alá não precisa porque ele não existe, mas assim, é um Deus falso, ele precisa ser adorado, tem o ego dele, e ele precisa de soldados para lutarem e tal. O nosso Deus, ele é suficiente. Ele não precisava do ser humano. Então, ele nos criou para
nos inserir nessa coletividade que é a Trindade, que é uma comunidade amorosa, e eles queriam expandir esse amor, porque parece que só os três ali, tipo, sentiam muito amor pra dar, e ele criou o ser humano. Isso significa que eu não vou louvá-lo e adorá-lo de jeito nenhum, porque a partir do momento que eu entendo o Senhor, eu entendo que Ele me ama, eu vou amar, eu vou agradecer, eu vou louvar e eu vou querer servir esse Deus, entendeu? Mas o primeiro ponto é que se eu entender primeiro que eu sou amada, esse louvor e esse serviço, além de ficar mais leve, ele fica mais genuíno. Eu não tô fazendo por obrigação, eu tô fazendo como fruto de amor, como minha oferta de amor. E a outra coisa que eu falei, até essa garrafa só a Nana vai ver, mas eu gosto de beber água. É uma semana que eu perdi minhas garrafas de plástico e tal. E eu tenho uma garrafa que o Jajá me deu, térmica, incrível. E aí, de 700 ml. Só que aqui, onde eu moro, não tem bebedouro. Tipo, não tem água. Você vai pra faculdade, você vai pras coisas, tipo assim, não tem água. Você tem que levar sua água ou você passa no supermercado comprar. E aí, como eu tava ficando muito tempo fora de casa, eu falei assim, eu preciso de uma garrafa maior, porque 700 ml pra mim não dá. Não dá. E eu falei isso assim, falei pra minha amiga que mora comigo. E aí, uma missionária que mora aqui mandou mensagem falando assim, olha, eu tô me desfazendo de algumas coisas. Aí eu falei, você quer ajuda? Você quer que eu leve pra algum lugar? Ela falou assim, só pegar umas caixas aqui, se você quiser aproveitar e ver alguma coisa e tal. Cheguei na casa dela e tinha essa garrafa, que é da cor que Linda, eu ninguém tinha tá vendo, mas é acabado... linda. É linda. Eu tinha acabado de falar pra minha amiga que eu precisava de uma garrafa. Ela é super térmica, tipo, novinha. Eu olhei a garrafa, ela falou, você quer? Eu falei, querida, esse é um bilhete Sim. do Senhor dizendo. Então, esse foi um ano, aproveitando que hoje é dia 30, ninguém sabe, mas hoje é dia 30 de dezembro de 2024, eu recebi muitos mimos do Senhor. Eu não precisava dessa garrafa. Eu tinha uma outra, entendeu? Só que eu queria uma de 1 litro. Ia ser de 1 litro. Não Essa é precisava. mais de 1 eu litro, tinha uma de inclusive. 700 ml. 1 litro, 250. Eu queria, mas tipo assim, eu não precisava. Talvez eu até poderia comprar uma. Eu só falei, era algo que eu queria e o Senhor fez questão de responder. Então, esse foi um ano que eu vi o Senhor me amando de formas muito pequenininhas, sabe? Assim, o Senhor me ama. Mas, além disso, eu fui entendendo que não é sobre mim, entendeu? Eu não sou o centro dele, do coração dele, entendeu? O Senhor tem um plano e ele não vê a hora do quê? Desse plano se cumprir. Na medida que o plano vai estar se cumprindo, ele vai derramando o amor dele sobre mim, porque é da qualidade dele, de dar, de ser generoso e de amar, mas não é sobre mim. Então, eu acho... isso é muito interessante. Isso tudo porque você perguntou do acampamento, eu não falei do acampamento, mas falei tudo isso. Mas tá tudo certo, é isso que o que você quer falar que tem que ser dito. Mas eu acho incrível que eu acho que é isso que constrange, né? Que, tipo assim, é um Deus que tem um plano tão grandioso. Eu sou só um negócio desse tamaniquinho assim no plano dele, que uma poeirinha ali, e ainda assim ele faz questão de, tipo, em coisas muito pequenas desse ser já pequeno, ele ir lá e suprir. Sim. Essas coisas que eu fico embasbacada, que eu fico, Deus não precisa amar tanto assim, sabe? Aí Deus, tipo, não é questão de precisar, é que eu sou, querida. Aceita e pronto. Sim. Até em Tiago, eu gosto, o Tiago fala, Tiago 1, ele começa falando várias coisas, aí ele fala, tipo assim, se vocês não têm sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente a todos. Então, tudo bem que é um contexto de sabedoria, mas essa é a característica do nosso Deus, um Deus que é generoso e dá a todos que pedem. Eu vou compartilhar uma coisa que eu, ontem, orando, mas pra compartilhar com você, porque eu já ia em algum momento te contar isso, estamos gravando, enfim, fica aí, talvez edifique alguém. Ontem eu tava orando, tipo assim, vamos concluir onde chegamos aqui nesse ano, né, o que Deus fez, onde o meu coração está, diante do aprendizado do amor dele, que foi um processo longo desse ano. E eu entendi que o que o meu coração faz, né, descrendo do amor de Deus, é achar que o que Deus tem pra me oferecer acaba. Que assim, que tipo, como se fossem... E aí eu cheguei nessa frase assim, que eu acredito que o que Deus tem pra me dar são migalhas. Aí na hora que eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu, olha por isso que eu estou onde estou. Porque a sensação é que uma hora vai acabar. Ou de tipo... Sabe, Deus tem outras coisas pra se preocupar, eu sou tão pequena. Tipo, vai gastar seu amor com outras coisas? Olha que a audácia do ser, onde que chega, mas de como isso afeta a nossa vida, no geral, assim, de não crer que o amor do Senhor é eterno e não acaba, e não é uma torneirinha que ele vai lá e fecha, não vai... Acabou, não tem mais pra você aqui hoje.
como isso afeta a nossa vida no geral, assim. A forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente age e lida. Essa oração ontem foi, tipo assim, percebendo as situações onde eu agi como se o amor de Deus fosse essa migalha, que, tipo assim, ele jogou isso aqui que tem e vai viver sua vida, sabe? Sendo que ele tá assim, não é isso, querida. Para de achar que é o que você acredita, sabe? Enfim. E o amor dele não é um recurso que cessa, né? É um recurso inesgotável. Então, pode fluindo, pode fluindo, pode fluindo, pode fluindo. É muito bom. Mas eu lembro arrebentada. que, antes de eu vir pra cá, eu não sei se a Stephanie mencionou sobre isso ou não, mas a Stephanie, a nossa amiga, eu acho que tem uma frase que as pessoas descrevem ela, que ela é a filha favorita de Deus. Eu não sei se ela mencionou isso. Eu não lembro. É que a gente fala tanto isso que eu já não sei se ela falou no episódio ou se a gente conversou. Mas ela sempre fala assim, eu sou a filha favorita de Deus, sou a filha favorita de Deus. E eu nunca senti. E antes de eu me mudar pra cá, onde eu tô morando, algumas pessoas vieram pra falar isso comigo e vieram orar, assim, que eu sentisse que eu era a filha favorita de Deus. E assim, eu falei, jamais, tipo assim, isso jamais passaria pela minha cabeça, entendeu? Tipo assim, como assim eu vou me sentir a filha favorita de Deus? E eu acho que esse ano tem esse lado que o Senhor mostrou que eu sou só pequenininha no plano dele, mas tem um lado de que eu me senti tão amada e vista e cuidada por Deus, que eu falei assim, nossa, Deus me ama, entendeu? Ninguém tira essa certeza de mim, assim, eu tô... Aí eu falei pra Stephanie, eu falei assim, eu tô quase achando que eu sou a filha favorita dele. Eu só não sou porque tem você, mas logo depois de você, eu acho que eu sou a segunda na lista. Mas eu acho que, mudando um pouco de assunto, eu acho que essa certeza de sermos amados pelo Senhor, eu acho que é algo que vai nos sustentar muito em tempos difíceis. Então, quando eu vim pra cá, o que me sustentava aqui era que eu tinha escutado a voz do Senhor falando que era pra eu estar aqui. E isso me sustentou. E eu precisava dessa certeza. E eu acho que em momentos que a gente vai enfrentar, pode ser tribulações, problemas, angústias, a gente ter essa certeza de que o Senhor nos ama, mesmo quando a gente não está sentindo. Então, eu precisei sentir, e a minha oração é pra todo mundo que tá ouvindo, que você sinta alguma vez. E você se apegue a isso e essa certeza, e vire uma certeza e uma fé no seu coração de que Deus me ama. E assim, não importa o que você passar, nada vai mudar o amor de Deus por você, entendeu? O seu pecado, a sua tribulação, o que você tá passando, assim, não. O Senhor me ama e é isso. Eu acho que eu acho que é por isso que esse lugar é tão atacado, né? Tipo assim, nós somos duas pessoas aqui que têm dificuldade de entender o amor de Deus, mas assim, somos apenas duas das milhares que sentem a mesma coisa. Ou que já passaram por alguma situação que tiveram dificuldade. Acho que esse entendimento de que é amado é a base pra a gente suportar qualquer coisa que a gente for passar. E por isso que é tão atacado, para que, tirando a base, você vai tentar se estruturar de outro jeito, sozinho. E aí, sozinho, não tem solidificação nenhuma, né? Em se sustentar sozinho numa dificuldade. Pensando aqui, acho que é por isso. E outra coisa? Posso? Deve, por favor. Esse episódio é seu, amiga. Faz seu nome. Quando Jesus fala... Eu acho que ele... Eu não lembro de cor a passagem, mas ele resume os mandamentos no Novo Testamento de amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o próximo como a ti mesmo. Então, é que é o que os dizem que é o primeiro e o segundo grande mandamento. E eu acho muito interessante, primeiro, a ordem, que primeiro você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E eu acho que você amar a Deus, você entende que você é amado, porque não dá pra retribuir o amor se você não entende que você é amado. Porque daí não é amor, né? É uma obrigação, é um serviço, se for amor. Mas a segunda coisa é que se nós entendemos que Deus nos ama, não tem como a gente não expressar esse amor pras outras pessoas. Então, seja esse amor como serviço, seja esse amor com os irmãos da igreja, ou seja esse amor com os perdidos. Alguma forma, você tem que mostrar esse amor pras pessoas. Ele vai se manifestar. Então, pode ser que você tenha alguma fraqueza em alguma área, ou seja difícil de amar alguma coisa ou fazer outra coisa, mas Deus vai mexer em algum pauzinho e colocar você pra trabalhar. Mas o seu coração tem que estar, se eu recebo o amor do Senhor, eu preciso compartilhar. Se se não tá fluindo, você pode colocar um sensinho de obrigação aí, por um pouquinho não vai fazer mal a ninguém, um sensinho de obrigação. Mas, e pensando em vida de comunidade, quando tem amor, porque eu penso em casa assim, foi a primeira vez que eu tô fora de casa, fora do meu ambiente familiar, e como eu sinto falta. Assim, como eu sinto falta de estar num ambiente em que eu sou eu
em que eu não preciso fazer esforço, em que eu não preciso ficar medindo palavras, que eu sei que eu sou amada, que eu sei que se eu tiver alguma coisa errada, eles vão me corrigir, mas em amor. Eu não preciso fingir nada, eu não preciso fazer algo querendo algo em troca, eu não preciso medir. Não, assim, eu sou filha, em casa eu era uma filha, eu era uma irmã, todo mundo sabia, todo mundo me amava e a gente vivia, entendeu? E transportando isso pra comunidade, entendemos que somos amados por Deus. E eu vou estender esse amor aos outros, entendeu? Uma igreja, uma comunidade, um grupo caseiro, morando com outras pessoas, entendendo de que eu vou amar essas pessoas. E ansiar por estar nesse ambiente de vulnerabilidade, de que eu posso ser eu, os outros vão me corrigir, mas em amor, e eu posso amar os outros e estender graça e serviço e perdão. Mas nada disso pode acontecer sem a gente entender, né? Que é amado. Nada, porque senão nada. Não vai funcionar. Não faz. Não funciona. Eu acho que foi um pouco disso que a gente passou. Acho que como você não estava aqui, mas você conversa com todo mundo, acho que meio que todo mundo entrou num lugar muito mais profundo esse ano. No ano passado foi alegria, mesa, vida, vamos todo mundo ser amigo. E aí esse ano Deus falou, então tá bom, sentou todo mundo na mesa, então vamos lá, vamos trabalhar. E aí a sensação é que a gente se conheceu muito, mas a gente não tinha aprendido a se amar nesse lugar de independente de quem você seja, independente do quão podre seu coração pode ser. E acho que a gente passou muito por isso esse ano, só que, tipo assim, cada um na sua individualidade, entendendo que Deus ama a podre, mesmo se sendo podre, não depende disso. Deus é muito maior do que isso aí. E aí foi todo mundo meio que compartilhando e se abrindo e podendo viver isso. Podendo experimentar e compartilhar do amor que Deus mesmo já ofereceu. E aí, tipo, isso aqui que você já tá passando, eu já passei. E Deus não deixou de me amar, sabe? Coisas pequenas, mas que na hora que você vê em comunidade, dá essa dimensão maior do plano de Deus. Tá bom, mas ele precisa me amar? Sim, precisa. Precisa, porque é quem ele é, ele não vai desligar quem ele é, porque você acha que não precisa, sabe? Então, traz essa dimensão de quão grande é o plano de Deus e por que ele escolhe ainda assim esses seres pequenininhozinhos que somos nós, ser incluídos e amados. Sim. Enfim, mas eu quero saber mais de você, amiga. Quero que você conte mais da sua história, da sua trajetória com o Senhor. Porque, assim, uma das coisas principais que eu tenho experimentado nesse podcast, nessa série, é trazer à memória aquilo que dá esperança, sabe? Então, quando as pessoas contam as histórias, isso me enche de esperança de uma coisa que eu ainda não fui eu que vivi, mas começa a adentrar a minha memória de algum jeito. E como isso faz bem também para quem está contando, de relembrar momentos com o Senhor e tudo mais. Então, assim, você falou, e eu entendo esse sentimento de, assim, eu não sei onde que perdeu, porque eu olho na minha história momentos atrás, e eu, tipo assim, momentos que eu tenho clareza. Nossa, eu sabia que eu era amada por Deus. Como que perdeu? Não sei. Mas eu olho para esses momentos e eles me trazem esperança, de, tipo assim, se naquela época eu sabia que eu era, então... Então eu era e dá pra retornar, sabe? Então, se você tem alguns momentos que você pode compartilhar que você sabia, tipo assim, eu tenho certeza. Aqui eu sabia que eu era amada. Eu acho que quando o meu primeiro ano da faculdade, o Senhor foi resolvendo essa crise, assim. E eu digo que eu me recuperei, assim, tava 100%. A rehab da pessoa. Mas, quando eu mudei pra cá, eu olho pra trás e falo, nossa, eu era muito amada. Não que eu não seja agora, entendeu? Porque eu já contei várias histórias assim, mas eu olho pra trás. Mas algumas histórias, eu lembro que eu estava uma vez num encontro. Foi no interior de São Paulo. E aí tava um momento, assim, do espírito, né? Todo mundo. E eu não sou uma pessoa muito emocional quando tá em ambientes, assim, congregacionais, assim. Eu tendo muito mais pra minha razão, assim. E aí eu lembro que eu olhei aquilo e falei assim, eu não sinto nada. E eu tinha essas coisas, assim, se eu não sentia as coisas, quer dizer que Deus não tava me aprovando, entendeu? Porque se Deus estivesse me aprovando, Ele me daria a graça de sentir alguma coisa. E aí eu tava nesse encontro, assim, e aí no final, bem atrás do salão de reunião, tinha umas pilastras. E aí eu lembro que eu encostei numa pilastra de costas, assim, pro púlpito, tava sozinha lá, eu abaixei. E eu falei assim, eu já tô fora do ambiente mesmo, eu vou ficar aqui, tipo assim, não tô entendendo o que tá acontecendo. Um cara pegou o microfone na mão e falou assim, eu tive uma visão de que a gente tava num banquete e tinha uma pessoa que saiu do banquete e Deus queria falar pra você.
Que mesmo que você se vê como um bebê que faz tudo errado, o Senhor continua te amando. Aí eu só tava na Pilatos e falei, por quê? Por quê? Por que que tem que confirmar? Por que que tem que confirmar? Aí, outra vez, eu fui no outro encontro, esse que é o encontro do Serra Negra. Eu tava no encontro Serra Negra. E aí começaram a cantar sobre o amor de Deus, assim, e sobre outras coisas. E aí eu lembro que, assim, surgiu uma vontade de chorar dentro de mim. E eu comecei a chorar. Eu falei assim, gente, eu sou amada. Eu sou amada mesmo? E aí chegou um senhorzinho com uma esposa. Eu não sei quem eles são, não sei o nome deles, nunca mais vi eles na minha vida. Eles chegaram pra mim, me abraçaram, ele me abraçou, tipo, ele me abraçou e falou assim, o senhor pediu pra eu vir te abraçar. Ele me abraçou e ele falou assim, o senhor te ama, o senhor te ama, o senhor te ama, o senhor te ama. Eu falei, gente, e eu chorando, chorando. Eu falei, gente, tipo assim... E aí acabou esse momento, eu tava chorando. O Tony chegou, virou pra mim, ele não tinha me visto, nada. Ele virou e falou assim, você sabe que você é amada, né? E o senhor não tem problema de dizer isso quantas vezes for preciso. E aí eu lembro que essa frase do Tony ficou assim, nossa, o senhor não tem problema em dizer quantas vezes ele me ama. Não tem problema. E aí, eu não tô respondendo sua pergunta, mas a conversa tá continuando. Mas eu acho que uma das formas que eu entendi o amor de Deus, além de ter esses momentos com ele, foi através das pessoas. Eu consigo pontuar 1001 histórias de que pessoas... Agora mesmo, eu já fiz. De que pessoas foram fundamentais em isso acontecer. E eu lembro que a primeira oração que eu recebi, que foi nesse início dos meus 3 anos meio não me sentindo amada, o Abinério fez uma pregação sobre nós termos uma necessidade interna de nos sentirmos amados. E o Senhor colocou esse desejo no nosso coração. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, tipo, é egoísmo, Não, o Senhor colocou um desejo de se sentir amado no nosso coração pra gente nos recorrer a Ele. O problema é que a gente faz isso, ou a gente anula, ou a gente tenta resolver de outras formas. E eu lembro que ele fez um apelo. Nossa, eu vou contar 2 partes dessa história. Tem uma parte boa e uma parte ruim, mas o podcast tá aí pra isso, né? Então... Exatamente. Ele fez esse apelo, e eu não gosto de apelos. Tem uma pessoa que não gosta de apelo, sou eu. E aí ele fez esse apelo, e eu falei assim, eu vou ter que ir, porque ele narrou minha vida inteira, e eu preciso de oração. E a época que, tipo, tinha muita gente no salão, assim, eu acho que tinha umas 500 pessoas. Aí eu levantei, fui eu e mais 2 pessoas. Assim, 500 pessoas e 3 pessoas lá na frente. Eu já tava super envergonhada. E a Lu, que é uma amiga nossa, ela colocou as mãos nas minhas costas, e ela começou a falar assim, você é amada, o Senhor... E assim, eu lembro que aquele dia, esse foi o primeiro dia que começou, assim, a mudar a minha trajetória de que, não, pode ser que o Senhor me ama mesmo, entendeu? É isso. Começou a entender de verdade, né? Comecei a de entender. lutar contra isso. Isso foi em 2015. Foi a primeira oração que eu recebi. E foi oração de uma pessoa. Então, voltando antes de eu contar outra história, pessoas foram fundamentais em me fazer me sentir amada, entendeu? Em orar comigo, em falar que eu era amada. E eu lembro que minha mãe falava assim, as pessoas me elogiavam muito e eu ficava tipo, não sei o quê, tipo, só tá falando pra me agradar. Minha mãe virou pra mim e falou assim, você recebe. Aí as minhas amigas mais velhas, que sabiam que eu tava passando, quando me elogiavam, eu falava na cara assim, eu recebo, não acredito, mas eu recebo. Então, as pessoas foram fundamentais nessa minha caminhada de me sentir amada por Deus, sabe? E eu acho que nós também podemos fazer outros que nós sabemos que estão nessa dificuldade de se sentirem amados por Deus. Mas a outra parte interessante dessa história é que uma pessoa que estava no culto, digamos que é uma pessoa problemática, e essa pessoa me sentou numa cadeira, um senhor, e falou assim, sabe por que você foi lá na frente? Depois que eu tinha recebido o apelo, que eu recebi oração, eu sabia que o senhor estava começando a curar algo em mim. Ele me sentou na cadeira e falou assim, você sabe por que você foi lá na frente? Porque seus pais nunca te amaram. Ele me chamou na igreja. Os seus pais. No prédio da igreja. Então, presta atenção, os meus pais. Ele me chamou no prédio da igreja depois que eu tive uma experiência com o Senhor, e ele virou pra mim e falou assim, você não se sente amada por Deus porque os seus pais não te amaram direito. E na hora eu só chorava. Eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe assim, eu tava destraçalhada, assim. Eu chorava. E aí minha mãe virou e falou assim, não deixa o inimigo enterrar aquilo que o Senhor começou a cavar no seu coração. E agora, um parênteses, eu já falei dos meus pais, e a Nanda deu risada. Se tem alguma certeza que eu tenho na minha vida é que meus pais me amam, entendeu? Alguma. Se tem alguma certeza. Eu posso não saber de nada, mas eu sei que eles me amam. Então, assim, o comentário dele não me afetou do jeito de me duvidar.
Agora, poderia ser outra pessoa. Poderia ser uma pessoa que tinha algum certo problema com os pais, vai no apelo desse e recebe uma palavra dessa depois e fica, nossa, será que meus pais... E se perde nos pensamentos. Então, Sim. eu quis contar essa história, que ela não é legal, mas em alguns momentos, pode ser que aconteça alguns momentos na nossa história, que no meu caso foi uma pessoa que apontou o dedo na minha cara e falou isso, e a gente E tem pior que que se conhecia apegar... seus pais, né? Conhecia. Então, assim, pois é. Mas a gente tem que se apegar à verdade de que Deus nos ama, entendeu? E a gente não pode. Tipo assim, alguém vai dizer o contrário. Não. Não. Tipo assim, eu preciso me apegar a essa verdade e viver de acordo com essa verdade. Saber o que é, né? E ter esse discernimento de saber o que é a verdade do Senhor e o que Sim. não é. Não Porque é. é isso que você falou. Ainda bem que você tinha muita clareza. Porque realmente, o jeito que vocês foram criados, não tem como não ter clareza de que vocês foram amados. Mas, assim, se é exatamente o que você falou. Se qualquer outra situação, a pessoa poderia já, ao invés de entender e desfrutar do amor de Deus, aí começa a criar questões com a família. Uhum. Às vezes até com a própria com a comunidade. Porque da onde veio esse Sim, homem? Por que ele tá sim. falando dessas coisas? Exatamente. Que loucura, né? Nossa, foi horrível. Eu chorava. Nossa, eu Chorei. consigo só imaginar, porque, tipo assim, exatamente depois da experiência. Tipo assim, não foi uma semana depois, foi Não. um dia. Foi no culto, foi no domingo, no mesmo domingo. No mesmo domingo. Gente, como que pode, né? É complicado. E como você acha que você progrediu desse lugar de não sabia que era amada para onde está hoje? Onde eu estou hoje? Já melhorou, né, amiga? Então, assim... Não, melhorou muito. Então, no meu primeiro ano de faculdade, que foi em 2018, essa primeira oração que eu recebi foi em 2015. Então, foi 2015, 2016, 2017. Foram 3 anos de conversas, de orações, de confessar o meu coração para os meus pais e receber oração. E teve algumas orações, algumas pessoas que me ajudaram nessa caminhada. Até um teste de personalidade que me ajudou. Eu fiz um teste de personalidade cristão e eu recebi o relatório assim e eu comecei a chorar. A primeira linha eu comecei a chorar. Porque assim, o teste. Gente, só pra avisar. Bia e eu somos o mesmo tipo de enneagrama. Sim. Então, assim, você tá vendo que a gente tá contando umas histórias trágicas e rindo, porque é o jeito que a gente lida com a vida. Mas eu recebi Enfim, aquele teste de personalidade e eu chorava, porque o teste me descrevia, entendeu? E eu brigo um pouco com meu irmão, porque meu irmão é um pouco, tipo assim, essas coisas de temperamento, tipo assim, ele não dá muita bola pra essas coisas, né? E aí, eu lembro que eu virei pra ele e falei, Jonatas, isso fez parte da minha cura. Entender que eu não era um problema, entendeu? Tipo assim, a minha mente funciona desse jeito. Tá certo que tem coisa na minha mente que eu tenho que lutar contra? Tem. Por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa 100% pessimista. Eu digo que eu sou realista. Mas a questão não, eu não digo, eu sei que eu sou. Não, eu sou realista. Eu encontrei uma menina do Cazaquistão essa semana, a gente tava conversando e tal, e aí eu falei pra ela, eu falei assim, que ela tava falando sobre guerras e tal, eu virei pra ela e falei assim, então, se vem alguma coisa na minha mente, a primeira coisa que eu vou pensar é algo negativo. Não é esforço, é natural, entendeu? O meu natural é pensar problemas, pensar todos os cenários ruins todos possíveis. Os cenários possíveis todos. E as soluções para eles. Exato. A solução A, se a solução A não der certo, a B, se a B não der certo, a C, e a C pode causar um problema maior e vai vir a D, e assim, não, é e aí alguém natural. pensa que isso leva horas. É coisa de segundos. Exatamente. Exatamente. Ontem eu tava conversando esses dias com a Babi em casa, pra ela, tipo assim, tentando explicar pra ela como que funciona a minha mente caótica e pessimista, e ela assim, em choque. Como? Eu assim, quando você passa por uma situação dessa, você não consegue imaginar esses cenários? Ela, não. Fiquei, gente, que libertador deve ser viver assim. Muito, muito. Eu lembro, a primeira vez que eu reparei que eu pensava muito assim, eu tava conversando com o João, aconteceu alguma coisa, o João virou, por que você pensou isso primeiro? Eu falei, mas é o meu natural é pensar isso primeiro, entendeu? É o natural. E aí eu tava falando pra menina, assim, e a questão de... Ontem, abrindo parênteses, eu tava na casa dos meus líderes, e ele falou assim, eu tenho um negócio sério pra contar. Aí eu respirei, eu falei, fala logo que eu já passei, tipo, 15 mil cenários na minha cabeça em 3 milésimos de segundo. Você precisa falar logo. Mas... O que eu tava falando? Eu até me perdi. Mas bom, voltando pro teste, eu descobri... Não, mas você tá falando dos cenários que passam na cabeça. Que da cabeça e tal. Então, assim, tem coisa que isso tem que mudar. Eu até vou falar sobre isso. Mas quando eu vi o teste de personalidade, eu
Falei, gente, tem, tipo assim, tudo bem, entendeu? Tem mais... Quando eu encontrei a Nana, a Nana falei, tipo, A gente deu as mãos e falou, vamos, a gente vai chegar lá. você consegue. Mas até engraçado que esse ano, hoje cedo, eu peguei o meu caderno de oração, que eu fiz uma oração dia 1º e tô encerrando. Vou encerrar ainda uma manhã, né? Porque pra eu fechar com a data certinho. Mas no início do ano eu coloquei várias metas. Eu sempre faço isso. E aí eu fui ticando hoje as metas que eu cumpri. Então tinha, tipo, ler a Bíblia inteira, decorar salmo tal, decorar versículo tal, fazer jejum semanalmente. O que eu consegui, o que eu não consegui. Tem várias coisas que eu não consegui. E aí tinha uma coisa que era... Esqueci onde que fala, se é Filipenses. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo se de boa fama, se alguma virtude há nisso, pensai. Então, é um versículo que eu li no dia 1º de janeiro desse ano, eu falei, minha mente é pessimista, mas a gente pode trabalhar, entendeu? A gente pode trabalhar, a gente pode trabalhar pro contrário. Então, e foi algo que o Senhor fez, mudou muito esse ano, foi eu olhar fixamente para Ele, que é Hebreus 12:2. Olhar fixamente para o autor e consumador da vossa fé. É olhar para Ele. Porque, você me entende, assim, a nossa mente vai pro pior e a gente consegue, a gente tem a capacidade, se quiser, enfiar a cabeça na terra e ficar procurando minhoca, a gente consegue. Então, foi vários momentos, e foi algo prático, vários momentos que eu via minha mente se perdendo, assim, em coisas, não, beleza, eu vou olhar pra Jesus. Jesus não tá na minha frente, então minha mente pensa em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é... É muito louco porque é um processo que, tipo, pode ser muito esquisito pra quem tá ouvindo, porque não tem a cabeça doida igual a gente. Mas, assim, é muito realmente Graças a Deus, forçar a eles não têm. cabeça, né? Sorte sua, tá, querido, que tá ouvindo e não ter a cabecinha doida igual a gente. Mas, assim, é real forçar a cabeça, né? Tipo assim, estou pensando, não, Não. para agora. Abre aqui o versículo, lê rapidinho, relembra e vai viver a vida. É muito louco. É um esforço mental bem grande. Isso Não, tudo mas pra e responder... até pra entender o amor de Deus. Pra mim, a gente é muito Sim. racional, né? Então, assim, é tipo, Sim. entende aqui, quem sabe desce ali. Quem tipo, sabe? relembra, passando uma situação, nossa, meu Deus do céu, que horroroso. Não, mas pera, lembra que Deus te ama, que daí você vai melhorar seus olhos sobre a situação. Sim. Isso tudo pra responder a sua pergunta de como que eu passei de alguém que sofreu e recebeu o amor de Deus pra hoje. Esse teste de personalidade me ajudou muito, pessoas me ajudaram muito. E eu tinha alguns exercícios que meus pais me davam, assim, tipo, minha mãe falou, se alguém falar, você fala, você recebe. Tipo assim, você fala pra sua mente, tipo assim, não, eu recebo e não sei o quê, e várias coisas assim. Depois eu passei num momento que eu achava que... Eu ia falar, mas eu tinha umas teorias da conspiração de que ninguém gostava de mim. Nossa, era, assim, ridículo, demoníaco, como diz minha mãe. E aí eu cheguei a um ponto de que eu sabia que meus pais me amavam, meu avô me amava. Gente, eu sou a neta favorita do meu avô, posso falar isso porque todo mundo sabe, minhas primas sabem, meus primos sabem. Meu avô me amava e Deus me amava. O resto, eu não acreditava que as pessoas me amavam. Nem seus irmãos? Não acreditava. Tipo assim, eu acreditava que eles me amavam por obrigação, entendeu? Tipo assim, tem que me amar. Que a gente nasceu da mesma mãe e do mesmo pai, vai ter que me amar. Só que eu acho que uma das principais mudanças foi eu começar a receber o amor dos meus irmãos, assim. Eu tenho um relacionamento com os meus irmãos que é fantástico e o Jonatas é meu irmão gêmeo, é meu melhor amigo, assim, e aprender a receber amor é algo viciante, assim, é viciante, faz muito bem. Faz um bem, né? Faz muito bem, assim. E quando eu passei a acreditar que as pessoas me amavam, assim, quando as pessoas me falavam que me amava, pra mim era algo, nossa, agora eu realmente acredito, entendeu? Tipo, eu realmente tô acreditando. E pra algumas amigas, pra Stephanie, pra Letícia, pra Lídia, quando elas falavam, tipo assim, eu te amo, mudou. Não era pra falar, tipo assim, eu te amo. As pessoas falavam, eu te amo, beleza, não. Pra mim, era um significado, tipo, eu realmente acredito que você me ama. Eu lembro que um dia a Letícia, logo no início da nossa amizade, a Letícia falou assim, não sei o que, Bia, eu amo você. E eu olhei pros olhos dela, os olhos dela estavam cheios de lágrimas. E pela primeira vez eu falei, gente, ela não é da minha família. Ela é minha amiga e eu realmente tenho certeza que ela me ama. Eu falei, gente, isso é incrível. Tipo assim, ela não é minha mãe, ela não é meu avô, ela não é minha irmã, tipo, de sangue. E ela escolheu me amar. Eu falei, não. Que loucura! Que loucura. Essa vida de igreja é muito bom, gente. Muito bom. Mas é meio maluco, né? Como é importante mesmo essa vida de comunidade com pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente acredita, porque elas nos fazem entender que Deus nos ama.
A gente fica muitas vezes preso no, nossa, eu preciso entender, eu vou me enfiar no meu quarto até eu entender. E às vezes, não que o Senhor não vai se revelar nesse lugar, mas como na vida de Sim. igreja ele, às vezes é escrachado, assim, na mudança minha e da Babi, a gente ficou meio, tipo, gente, calma aí. Tipo assim, a sensação é que a gente não fez nada, que a gente só foi amado pelos irmãos. De repente, já entrou lá e falou, ó, vai ser assim, vai ser assado, vai ser tal dia, só Já é aparece ótimo. umas gente aí na sua casa, tal horário, vai fazer, e de repente a gente chegou em casa, tava tudo mudado. Se a gente levantar uma caixa, sabe? Tipo assim, como se não fosse essa vida de comunidade, como a gente perderia experimentar esse lugar do amor de Deus, sabe? Sim. Que é fundamental. Mas ainda uma coisa sobre o amor. Essa semana eu tava conversando com a Lídia. E quando a gente entende esse lugar que nós somos amados por Deus, muda tudo. Eu abri uma situação com a Lídia, e a Lídia meio que me confrontou, assim. Ela só soltou uma frase, ela falou assim, o Haroldo essa semana disse que se o orgulho do outro te incomoda, você tem orgulho. Nossa, doeu o meu coração, assim. Eu falei, ixi, se eu tô tendo problema com o orgulho do outro, logo eu tenho problema com orgulho. Eu falei, Lídia, basicamente ela falou que eu era orgulhosa em um negócio que eu expus. Eu falei, bom, preciso tratar com o senhor, um jeito muito delicado de dizer. Não foi tão delicado, não. Mas aí, ela falou assim, posso orar por você? Eu falei, pode. E aí, na oração, ela falou, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor não se conforma com o jeito que a gente tá vivendo. E aí, eu comecei a ouvir a última pregação que meu irmão Jonatas deu no setor, não terminei. Maravilhosa. Mas ele falou ele falou uma frase parecida com a da Lídia. E isso ficou no meu coração, assim, porque no momento que ela falou comigo, eu fiquei mal. Eu acho que ninguém fica feliz de ser confrontado ou de ter um pecado exposto ou achar que eu era a vítima e falar assim, não, eu também tenho coisa pra ser tratado no meu coração. E é um feio, assim, é feio. Tipo assim, nossa, eu fui orgulhosa na situação. Tipo assim, não é algo bonito. Mas aí eu chorei, a Lídia orou e depois eu vi a pregação do meu irmão e eu fiquei assim, gente, eu tô leve, na verdade. Eu falei, gente, Deus me ama tanto que ele não se conforma em ver essa partezinha do meu coração orgulhosa, entendeu? E ele quer tratar. Ele quer tratar pra eu ficar mais parecida com ele. E eu acho isso mudou, entendeu? Quer dizer que eu não vou tratar? Tipo assim, Deus me ama, eu vou relaxar? De jeito nenhum. Não, Deus me ama tanto, ele já me revelou tanto, e ele revelou essa partezinha que ele quer que mude, ele vai mudar, entendeu? E a gente vai trabalhar pra mudar. Então, até ser corrigido pelo Senhor fica mais fácil no ambiente de amor, entendeu? Inclusive, uma das coisas que eu cheguei à constatação ontem, enquanto eu orava, é que a sensação que eu tinha é que se o amor de Deus é migalhas, vai chegar uma hora que não vai ter mais, e aí, só que eu quero ser uma vencedora, então eu vou me manter aqui fiel ao que eu acredito, então eu vou ter que só obedecer e só ser corrigida. E aí eu entendi exatamente isso que você falou, de tipo assim, mas a minha correção não é pra você ter uma vida direita, pra você ser um ser humano bom, é porque eu te amo. Acabou. Tipo assim, se você tá aqui pensando que vai ser corrigida só porque, nossa, pra você ser uma pessoa melhor, então pode ir embora, linda, que não é isso, não é pra isso que eu tô aqui. Então, assim, choradeira daquelas, né? Mas como é importante, novamente, isso que você falou, assim, a gente expor pros nossos irmãos as coisas que a gente nem sabe que tá feio, tão feio quanto a gente acha que tá. E como o Senhor usa essas situações pra, novamente, mostrar em amor o que precisa ser corrigido. Posso fazer um outro comentário? Claro. Aí, qualquer coisa você corta, porque eu nunca expressei isso. É algo que eu aprendi esse ano. Mas eu tô morando longe do Brasil, longe da minha família, longe da minha igreja, de comunidade. E esse ano foi muito difícil pela falta de pessoas, assim, pela falta de comunidade, pela falta da família. E eu acho que pra quem vive, segundo a menina que mora comigo, é porque eu morava tão bem que sente falta. Porque quem mora tão... Tipo assim, quem nunca teve não sabe o que é a falta, entendeu? Mas aí teve um dia que eu tava no meu quarto e eu comecei a chorar. Que eu tava muito triste. Eu falei, Deus, sim, não tô conseguindo ficar aqui desse jeito, entendeu? Não tô. E aí eu tava chorando. E aí na hora me veio a imagem de Paulo e Silas na prisão. E aí eles estavam cantando. E eu falei assim, eu não tô presa. Na verdade, eu moro num lugar muito bonito, gente. Eu moro num lugar muito lindo. E aí eu falei assim, gente, eu não tô presa. E eu tô muito triste. Tipo assim, eu não tô cantando igual eles. E até lendo agora
as cartas, assim, Paulo ficou um bom tempo preso, entendeu? Um bom tempo, tipo assim, sem a vida da comunidade, essas coisas. Exatamente. E aí, nesse dia, eu fui entender que eu não estava plenamente satisfeita no Senhor. E aí a gente cai, por isso que talvez isso aqui vai ser cortado, mas a gente tem o processo de ser amado por Deus, a gente tem o processo de ajudar os nossos irmãos a ser amados por Deus, a gente precisa da comunidade, eu precisei das pessoas para me sentir amada por Deus, não ia conseguir sozinha, não ia conseguir nem 0,1%, tipo, nada. Então, a maior parte do Senhor me mostrando que Ele me amou, eu acho que 98% foi através de pessoas, 2% fui eu e Ele no meu quarto. Mas agora eu cheguei no nível de que eu tava começando a depender muito das pessoas, mais do que Ele. Então, nós precisamos da vida da comunidade, nós precisamos confessar, nós precisamos de ajuda. Tipo assim, olha, tô com ajuda disso, ligue e pede ajuda, vou mudar, preciso de ajuda pra mudança. Nós vivemos, nós somos organismos sociais, nós precisamos. Mas o nosso coração precisa estar primeiro satisfeito nele. Porque aí a gente corre o outro erro de colocar nossa expectativa na igreja, nos irmãos, no grupo caseiro, essas coisas, e as pessoas podem mudar, as pessoas podem morrer, as pessoas podem mudar de igreja, pode mudar de cidade, pode fazer 1001 coisas. E a gente vai ver um vácuo e, de certa forma, sentir saudade faz parte porque lembra a saudade do noivo, faz várias coisas. Eu não tô falando de saudade, eu tô falando de colocar a âncora do nosso coração mais nas pessoas do que no nosso próprio Senhor. E isso cria uma cratera no nosso coração que é muito grande, então, eu acho que é melhor cortar, mas, falando agora... Você que sabe, amiga, pra mim eu achei excelente, porque, inclusive, a gente pode... Eu acho que a gente comete esse erro muitas vezes, inclusive, de colocar outras coisas num lugar onde a gente sabe que só existe satisfação no Senhor. Sim. Não tem como colocar outra coisa que só Jesus é que satisfaz. Então, assim, é lindo que a gente vive em comunidade, é maravilhoso, mas, assim, não pode tomar o lugar errado. Não. E por isso que eu falei que o podcast que você falou de satisfação plena, algum podcast aí, viu, pessoal? Depois vocês procuram no Spotify. Edições passadas. Me lembrou desse momento que eu tive com o Senhor, assim, de que eu amo meus irmãos, eu preciso deles, mas nesses momentos que eu estou sozinha, assim, eu preciso ancorar no autor e consumador da minha fé. Precisa estar satisfeito, né? E, tipo assim, tá tudo bem. É exatamente o que você falou. Tá tudo bem se chorar de saudade, porque as coisas, o tempo é difícil e tudo mais. Mas é a desesperança de... Exato. Nossa, o que vai ser da minha vida? É tipo, não, precisa ter a convicção e a satisfação de que, tá bom, eu tô obedecendo a Deus, Deus me ama e tô satisfeita, mesmo estando triste, porque eu gostaria de matar a saudade, mas faz parte. Exatamente. Posso manter essa parte no episódio? Pode manter. Espero, queridos ouvintes, que vocês tenham sido abençoados de alguma forma. Eu e a Nana somos um pouquinho loucas mesmo, mas nós estamos por um processo a sempre gente se olha, redimidas. a gente se entende. Posso falar algo pra encerrar? Ou você quer falar alguma Claro, coisa? por favor. Não, eu só ia encerrar. Pode ir, por favor. Queridos, um beijo, um queijo e maranata. Tava esperando. É que eu falei pra Bia que eu esqueci de... Eu tô gravando os episódios com as pessoas e tô esquecendo de acabar como o Anagrama acabava. Então ela acabou pra vocês. Então é isso. Obrigada, amiga. De verdade. Eu agradeço. Me doar um tempinho do seu tempo. E obrigada mesmo, de verdade. Não vejo a hora da gente matar a saudade. Isso. Amo você, né? Tá chegando, Beijos. tá chegando. Então é isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio.